Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estão me vendo e me ouvindo? Dá um joinha aí. Ótimo, Israel, obrigado. Israel foi o primeiro a dar o joia, foi o mais rápido de todos. A conexão do Israel deve estar numa banda larga altíssima. Gente, quinta aula da mentoria de relacionamento e eu prometi para vocês que hoje eu ia ensinar uma técnica, sim ou não? Só sabe quem assistiu a aula anterior. Quem não assistiu ao vivo a aula anterior, é só entrar na plataforma, ela está disponível lá por 12 meses a gravação e a nossa mentoria tem data para começar, mas não tem data para terminar. E hoje é a nossa quinta aula. Eu vou abrir o chat, vamos ver se você sabe qual é, vamos ver quem vai acertar. Qual é a técnica que eu combinei de explicar para vocês hoje. Vou abrir o chat bem rápido. Um, dois, três e coloca no chat. Qual foi a técnica que eu disse que eu ia ensinar para vocês hoje? Primeira pessoa, eu já bloqueei aqui o chat para ver. Vamos ver se vocês estão ligados. É poderosa essa técnica. Não, 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 não. Não, 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 não. Vocês tiram a aula. Ah, vocês estão cheios de técnica aí, hein? Aí, pronto. Alguém já falou, alguém já falou. Já estou fechando o chat. Como mudar uma outra pessoa sem que ela perceba que você está trabalhando para a mudança dela? Bom, é o seguinte. Eu aprendi durante muito tempo, depois de ler sobre pessoas, comportamento humano, que eu sou responsável pelo meu processo de mudança, mas eu não consigo mudar a outra pessoa. E aí eu fui percebendo como é que funciona a nossa mente, os estímulos emocionais que nós podemos receber, e eu concluí que sim, é possível sim contribuir com a mudança de outras pessoas, até mesmo conduzir as pessoas para uma mudança sem que elas percebam que estão sendo mudadas. Só tem um detalhe, tá? Você que está assistindo essa aula com seu marido, ele vai descobrir qual é a técnica, ele vai ficar autoimune. Dá um remedinho para ele dormir agora, porque ele não pode assistir aula. É brincadeira, é brincadeira. Mesmo que ele conheça a técnica, se eu sair da aula, não, Milton, Milton, fica aí, fica aí. A Miriam quer mudar você, eu tô sabendo, tá? Só que fica aí que você também vai usar para mudar ela. A Lucélia também já ficou de olho, você vou mudar o bofe, vou mudar meu alvo aqui, ó. A gente aprendeu na mentoria de relacionamento que é o alvo, né? O alvo é aquele que eu pretendo conquistar, para quem está disponível, e o alvo é aquele que eu já conquistei e preciso aplicar a fórmula da conquista. Lembram da fórmula da conquista? Os três pilares da fórmula da conquista é para conquistar quem não entrou na sua vida e é para continuar conquistando aquele que já entrou na sua vida. Só que aquele que você vai conquistar, ele também precisa mudar. E aquele que você já conquistou, ele também precisa de mudança. E nós vamos fundamentar essa mudança na técnica da persuasão. Primeiro, qual é a diferença entre persuasão e manipulação? As duas conduzem para um convencimento. Porém, a persuasão, ela se fundamenta na verdade, a manipulação na mentira. E nós vamos usar a verdade. Então nunca vamos usar a mentira. E mesmo que a pessoa saiba da técnica, ela nem vai perceber que você está trabalhando com a mudança dela. Mas antes de falar dessa técnica, eu tenho que fundamentar para você toda a técnica. Então, vamos botar o iPad aí na tela, prepara o caderninho, papel e caneta e vamos escrever. Por mais que o conteúdo que eu apresente para você seja um conteúdo que você já viu eu explicando em algum lugar, é importante que você anote tudo. Nós vamos chamar isso de processo de mudança. Tudo começa na nossa mente, na forma de pensamentos, emoções e sentimentos. Só que dos três, pensamentos, emoções e sentimentos, primeiro eu penso. Então, primeiro eu penso, depois eu entro em ação. Se essa ação for repetida, eu transformo essa ação em hábito.
E nós temos a necessidade de construir hábitos. Eu falo muito nos meus treinamentos e até pergunto para as pessoas que estão lá: é possível eliminar hábitos? E as pessoas gritam: sim, é possível. Eu digo: não, não é. Um hábito não pode ser eliminado, ele pode ser substituído. E o livro que muito fala sobre isso é o livro O Poder do Hábito. Eu recomendo muito que você leia esse livro. De todos os livros que falam sobre construção de hábito, é aquele que explica esse conceito de forma mais simples. Eu mesmo, Márcio Michele, eu preciso ler livros simples, tá? Porque eu não sou um cara científico que entende muito dessas linguagens científicas, então eu preciso de uma linguagem mais simples. E eu gosto muito do simples. Por isso que quando eu explico, eu tento ser o mais simples possível na minha linguagem. Um hábito não pode ser anulado, ele pode ser substituído. E um hábito é construído a partir do princípio da repetição. Mas se eu somar a essa repetição algo poderosíssimo, que eu vou chamar aqui de, olha lá, vai aparecer na tela aí, a repetição mais o que? O sentido. O sentido que eu dou para aquela ação ajuda no processo de repetição a transformar aquilo em hábito de forma mais rápida. Por que que nós temos hábitos? Porque o nosso cérebro foi programado para economizar energia a qualquer custo. Então, todas as vezes que eu desenvolvo uma nova ação, eu gasto muita energia. Quando eu transformo essa ação em hábito, eu acabo executando essa ação de uma forma mecânica. Então, muito mais leve, bem menos energia. O cérebro foi programado para economizar energia a qualquer custo. Então, nós vamos construir hábitos. Mas antes de ser um hábito, era uma ação. Antes de ser uma ação, era um pensamento. E depois do hábito, passa a ser o quê? Depois do hábito, passa a ser uma atitude. Essa atitude, por sua vez, tem por objetivo, olha só a seta que eu vou fazer aqui, ó. Essa atitude tem por objetivo justificar, vamos escrever aqui, ó, justificar, reforçar o pensamento que deu origem àquela ação. Eu pensei, entrei em ação, eu repeti essa ação e dei sentido a ela, criei um hábito, esse hábito gera uma atitude que reforça o pensamento que deu origem àquela ação. Então agora eu entro em um ciclo de repetição. Aí a gente acaba repetindo, sem saber por quê, aquilo que um dia nós pensamos e hoje estamos fazendo na forma de hábito. Onde é que está o processo de mudança? Aparece um sujeito chamado Einstein e diz assim: é insano exigir resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Quando você olha para Einstein e essa fala dele, ele coloca que a essência do processo de mudança está no quê? No fazer. É insano exigir resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Só que antes de fazer, eu tenho o quê? Um pensamento. Então a origem do processo de mudança não está no fazer algo diferente, está no pensar algo diferente. Então a gente foi um pouquinho além de Einstein. Não porque eu sou o cara, e sim porque a ciência fala sobre isso. Então eu tenho que entender o processo de como são construídos os meus pensamentos. Aí nós temos 80% dos nossos pensamentos, eles são inconscientes. 20% dos nossos pensamentos são conscientes. Os estudos mais recentes vão falar que 95% dos nossos pensamentos são inconscientes. Vamos pegar esse estudo mais antigo, que diz que é 80%, e vamos ficar com ele. Não vai mudar muito o que a gente vai fazer aqui, mas a gente sabe que muito, mas muito dos nossos pensamentos, a gente nem sabe que os tem, tá bom? Quando você vira para o seu marido: amor, o que foi? O que você está pensando? Ele fala: não estou pensando em nada. Alguns dizem: meu marido vive na caixinha do nada. Bom, se o seu marido está na caixinha do nada, é porque ele teve uma morte cerebral, tá bom? Porque não existe a caixinha do nada. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso cérebro sempre está pensando. Agora, é óbvio que ele vai falar para você que ele não está pensando nada por dois motivos. Primeiro, é porque talvez ele não tenha coragem de falar o que ele está pensando. A casa caiu, hein? Deu ruim. Macho, mas o meu marido tá pensando no quê? Bom, ele não tá pensando em nada. Seu marido é um homem santo, entendeu? Puro. Não tá pensando em nada. Nada ruim, não. Você acha? Dá um high five no seu marido e fala assim: ê, santidade. Você é uma santidade. Você é lindo, maravilhoso. Você acha que vai pensar coisa ruim? Mas ele pode falar que não está pensando em nada, porque realmente ele está naquilo que as pessoas chamam de caixinha do nada, mas não é nada. É porque o pensamento é o quê? Inconsciente. Então o nosso cérebro sempre está pensando.
alguma coisa, sempre está processando pensamentos. Só que quando esses pensamentos são inconscientes, a gente nem lembra que teve. Mas para o processo de mudança, não importa se o pensamento é consciente ou inconsciente. Primeiro eu penso, depois eu entro em ação. Significa que eu tenho ações que são geradas por pensamentos inconscientes. Eu faço e nem sei por que estou fazendo. Então agora vamos para os pensamentos. Como é que um pensamento é construído? Sanderson, como é que tá aí essa comida? Tá boa, Sanderson? Tu tá comendo na nossa frente, Sanderson? Não, não pode não, Sanderson. Pelo amor de Deus, o povo aqui nem jantou direito. Eu nem jantei ainda. Não, isso não é de Deus, não. Gente, levanta a mão aqui para a vida dos santos. Assim, levanta a mão, todo mundo, vai. Quando eu falar três, você grita, sai, em nome de Jesus dessa vida. Vai. Um, dois, três e sai dessa vida. Sangue de Jesus tem poder, hein? Não é de Deus, não. Pelo amor de Deus. O Sanderson tá aqui com a câmera ligada e comendo na nossa frente. Ô, Marcos, isso não pode, né, Marcos? Marcos Soares, pode não. Agora vai ficar com fome. Tô brincando, Santos. Pode continuar comendo. Que isso? Onde já se viu? Como que são produzidos os pensamentos? O pensamento, ele é produzido pelo processo... Apareceu aí na sua tela? Dá um joinha, vê se apareceu. Sandra Cristina, ótimo, obrigado. Inteligência. Todos nós somos inteligentes. Então, o nosso processo de inteligência nada mais é do que o cérebro fazendo o quê? Associações. As associações que o meu cérebro faz produz pensamentos. Só que essas associações, elas estão limitadas ao conjunto de informações. Então, peraí. Eu penso com base nas informações que eu carrego. Significa que, vamos fazer um resumão de tudo que a gente viu até aqui. Primeiro eu penso, depois eu entro em ação. Essa ação ela é repetida, eu transformo ela em hábito. O que é um hábito? É uma ação executada de forma automática que consome menos energia cerebral. Esse hábito cria uma atitude. A atitude reforça o pensamento que deu origem a essa ação. Mas se eu quero mudar, eu não vou mudar o que eu faço, eu não vou mudar um hábito, eu não vou mudar uma atitude, eu vou mudar o pensamento que deu origem a tudo isso. E um pensamento, ele pode ser, na maioria das vezes, inconsciente, mas mesmo que ele seja inconsciente ou consciente, não importa, não faz diferença pra gente, na aula do processo de mudança, e eu preciso entender como é que esse pensamento é produzido. Um pensamento é produzido pelo processo de inteligência. Eu sou inteligente, logo meu cérebro faz associações. Mas as associações que produzem pensamentos, elas estão limitadas ao conjunto de informações que eu tenho. Então, peraí. Se eu quero mudar alguém, e eu quero mudar o que alguém faz, essa pessoa precisa carregar novas informações. Então, a essência do processo de mudança é a informação. Se eu sou responsável pela minha mudança, eu preciso alimentar a minha mente com novas informações. Mas se eu quero mudar alguém, e aí eu digo, falei no início da aula, eu aprendi, eu ouvi durante muito tempo da minha vida que eu sou responsável pela minha mudança e não consigo mudar mais ninguém. Só que eu fui ler na Bíblia e eu aprendi o seguinte, não é por força nem por violência que eu levo alguém para Jesus, ok, gente? Não vou levar a pessoa por força nem por violência. Levar alguém para Jesus é convencê-la de que Jesus é o nosso Salvador. Então, você percebe que levar alguém para Jesus também é levar alguém para um processo de mudança? Então ele diz, não é por força nem por violência. Espera aí. Ele disse que não é assim. Significa que tem um jeito de levar a pessoa para Jesus. Se existe um jeito de levar a pessoa para Jesus, existe um jeito de levar a pessoa para uma mudança. E se você está em um relacionamento e a pessoa com quem você decidiu andar para o resto da vida precisa mudar, a gente já sabe que não é por força nem por violência. A gente não muda alguém mudando o que ele faz, a gente não muda alguém mudando seus hábitos, a gente não muda alguém mudando sua atitude, a gente muda alguém mudando seus, anota aí, gente, pensamentos. Só que um pensamento, para ser alterado, eu preciso entender como é que ele é construído. E um pensamento ele é construído pelo processo de inteligência, que nada mais é do que a associação que o meu cérebro faz
das informações que eu tenho. Se eu quero mudar alguém e quero mudar o que ele faz, eu preciso que ele mude o que ele pensa, e eu preciso que, para mudar o que ele pensa, eu preciso alimentar a mente dele com novas informações. Então, agora nós vamos para uma parte da aula e entender como é que as informações são inseridas na nossa mente. Agora, olha que coisa linda, gente. Você vai assistir essa aula quantas vezes você quiser. Você está na mentoria de relacionamento. Nessa mentoria, você tem acesso a esse conteúdo durante 12 meses. Assista quantas vezes forem necessárias. Porque com base nesse conteúdo que eu estou te ensinando aqui, eu vou te ensinar duas técnicas hoje para você aplicar no seu alvo. Lembra da nossa primeira aula da mentoria de relacionamento? Alvo é aquele que eu ainda quero conquistar, alvo é aquele que eu já conquistei. Para as pessoas disponíveis, o alvo é aquele que eu vou conquistar. Para as pessoas comprometidas, nós já separamos esses dois grupos e explicamos quem é que é comprometido, quem é que é disponível. Para a pessoa comprometida, o alvo é aquele que eu já trouxe para a minha vida e decidi andar com ele para o resto da vida. Toda informação é produzida a partir das experiências e ou observações. Experiências que eu vivo, observações que eu faço. Só que para isso, o nosso cérebro usa os 5 sentidos. E aí, os 5 sentidos, eu sei que você sabe, mas é importante colocar aqui visão, audição, tato, paladar. Ficou faltando o olfato. Um estudo feito na Inglaterra pegou pessoas e levou essas pessoas para uma sala. E eles entraram na sala e fizeram eles acreditar numa simulação. Imagine que para sair dessa sala agora, então você está preso na sala. Para sair dessa sala, você precisa abrir mão de um dos seus sentidos. Você escolhe. É como se eu estivesse te levando para uma prisão eterna e para sair dessa prisão, você tem que deixar lá naquela sala um dos seus sentidos. Ninguém das pessoas, ninguém escolheu deixar o sentido. Vou abrir o chat. Escreve aí no chat. Qual o sentido que você acha que ninguém abriu mão? Só escreve isso, mais nada. Vamos ver se você está por dentro. Ninguém abriu mão. Aqui no Zoom todo mundo acertou, gente. 99% das pessoas. Visão. Ninguém abriu mão da visão. Tá, e tem um motivo, e eu vou explicar agora. Deixa eu fechar o chat novamente. Ó, o Sandra se inscreveu também. Parou de comer e conseguiu escrever, né? Santos eu conheço, gente. Nós estivemos no imersão de Campo Grande, né, Sandra? Início desse ano. Sandra é uma amante radical de pessoas. Ninguém abriu mão da visão, gente. As informações que entram na minha mente, elas entram pelas experiências e observações que eu faço. Mas imagine que o meu cérebro tem vários caminhos para que eu possa alimentar a minha mente com informações. O caminho onde o fluxo de informações é mais intenso é a visão. Então as pessoas normalmente abrem mão da audição, tato, paladar, olfato, mas se necessário abrir mão de uma delas, não vai abrir mão da visão. 1/3 dos recursos cerebrais para atender os 5 sentidos, 1/3 é só para atender a visão. Pelo amor de Deus, não entendo errado. Tem gente que entende assim. O Márcio acabou de falar que 1/3 do meu cérebro atende o sentido visão. Não. 1/3 dos recursos cerebrais destinados aos 5 sentidos é para atender somente a visão. Sobram 2/3 para atender outros 4 sentidos. Então, no processo de viver experiências, de fazer observações, a visão é um dos melhores sentidos, ok? Não é o único, mas é um dos melhores. Então, toda a informação que eu carrego é produzida a partir das experiências e observações que eu faço. Então, vamos lá. O que acontece?
Nós temos 3 tempos. Eu vou apresentar rapidamente aqui um modelo chamado modelo PPF. Esse modelo PPF está dentro do nosso modelo método EVO, tá? Parte do método EVO. No modelo PPF, eu separo nossos tempos em 3 tempos: passado, presente e futuro. Sempre quando eu pergunto nos meus treinamentos dos 3 tempos qual é o tempo mais importante, as pessoas gritam presente. Eu também achava que era o presente, mas eu fui estudar e percebi que para essa pergunta não tem uma resposta. Os 3 tempos, qual é o mais importante? Os 3 tempos são muito importantes. Mas as pessoas respondem que é o presente porque é nele que eu entro em ação. É no tempo presente que eu faço as minhas escolhas. Só que essas escolhas, elas são subsidiadas pelas minhas lembranças do passado e as minhas projeções do futuro. Quais são as lembranças do passado que qualquer pessoa pode ter? Lembranças de dor ou lembrança de esperança. Quais são as projeções do futuro que qualquer pessoa pode fazer? Não significa que são só boas. Projeções de medo, eu olho para o futuro e sinto medo, ou projeções de sentido, olho para o futuro e nele eu vejo sentido. A psicologia usa um outro termo para o sentido, chama de motivação, também está certo, tá? Então, quando eu olho para o meu passado, mesmo que inconscientemente, e lembro de dor, essa dor influencia as minhas escolhas do presente. Quando eu olho para o futuro e tenho projeções de medo ou de sentido, isso vai influenciar as minhas escolhas do presente. O presente, na verdade, é uma mera consequência das projeções que faço do futuro ou das lembranças que tenho do passado, sejam lembranças ou projeções conscientes ou inconscientes. E na aula de hoje a gente já percebeu que 80% das vezes, no mínimo, são lembranças inconscientes. Mas o que é essa dor do passado? O que é essa esperança do passado? Esse medo do futuro, esse sentido do futuro? São informações que entraram na minha mente por meio das experiências que eu vivi. Então é o seguinte: hoje você deve ter assistido um filme, leu um livro, você dirigiu o seu carro, você foi para um curso, você teve uma reunião de trabalho, você viu um pássaro voando, você viu um carro passando do seu lado e buzinando. Todas essas experiências e essas observações produziram informações. Todas essas informações foram para a sua memória de curto prazo. Hoje à noite, enquanto você estiver dormindo o sono REM, o seu cérebro vai escolher de todas as informações quais ele vai mandar para a memória de longo prazo. E aquelas que ele mandar para a memória de longo prazo, seu cérebro vai utilizar para construir o significado das coisas que você está vivendo no seu presente. A neurocientista Lisa Feldman, no seu livro Como São Feitas Suas Emoções, deixa bem claro que para dar significado para aquilo que nós estamos vivendo no presente, o nosso cérebro vai ao passado buscar histórias semelhantes para dar um significado para aquilo. Então, quando nós estamos falando de um relacionamento, você vai perceber que um casal casado encara o sexo de forma diferente, encara o dinheiro de forma diferente, encara mudar de cidade ou permanecer nessa cidade de um jeito diferente. E aí nós entramos em um conflito, porque duas pessoas criadas em ambientes diferentes agora estão juntas no mesmo teto, elas pensam diferente sobre os mesmos projetos. E quem é que vai vencer? Aquele que tiver maior poder de persuasão, que é justamente a técnica que eu vou te ensinar. Então imagine um casal que precisa tomar uma decisão. Nós vamos morar em uma casa ou em um apartamento. Eles precisam morar em um lugar. Só que tem, vamos supor, o homem quer morar num apartamento, a mulher quer morar em uma casa. Você acabou de aprender que a mulher que quer morar em uma casa, ela deu um significado para a sua próxima moradia com base nas experiências do passado. O homem que diz que quer morar em um apartamento, ele deu significado para isso com base em suas experiências do passado. Só que agora eles entram em um conflito porque cada um dos dois tem a sua escolha. Só que eles são um casal. Eles precisam morar no mesmo lugar. E agora? Ah, Márcio, eu vou ceder. Tá bom, mas você vai ceder durante quanto tempo? Você vai ceder quantas vezes? Então, Márcio, será que eu preciso continuar cedendo? Eu me lembro de um cliente que ele me procurou para fazer o curso de inteligência emocional. E a esposa dele me procurou para fazer o curso de passar em concurso. Era o curso que hoje eu tenho ele online, chamado Fórmula de Estudos. Quem faz parte do Clube EVO tem acesso a esse treinamento. Gente, nesse treinamento, eu ensino a pessoa a passar em concurso usando a inteligência emocional. Pra vocês terem uma ideia, o quanto que a inteligência emocional é poderosa, quem faz o treinamento de fórmulas de estudos comigo dentro do Clube EVO,
aprende a estudar 60% do edital e fazer 90% da prova. Se você usar a inteligência emocional, você tem o menor esforço e o maior resultado. Essa frase não é minha, essa frase é de um sujeito chamado Robert Cialdini, que no livro Armas da Persuasão diz o seguinte: quando se explora o poder de princípios naturais, é possível alcançar resultados maiores com o mínimo de esforço. Então imagine, o marido me procurou para um curso de inteligência emocional. A mulher me procurou para passar em concurso. Durante o curso de inteligência emocional, ele disse: nosso maior conflito hoje, Márcio, é porque eu quero morar em uma casa e a minha esposa quer morar em um apartamento. E a gente tem um conflito o tempo todo, porque a gente não cede, eu não cedo e nem ela cede. Eu disse para ele o seguinte: sua esposa me procurou para passar em concurso. Você me procurou para desenvolver inteligência emocional. Eu vou te ensinar uma técnica que vai fazer ela desejar morar em uma casa, assim como você deseja. Então eu vou te ensinar uma técnica para mudá-la sem que ela perceba que está sendo mudada por você, ao ponto dela acreditar que o desejo que surgiu dentro dela de morar em uma casa é algo próprio dela e você vai fazer isso sem que ela perceba. 6 meses depois, com a técnica que eu vou ensinar para vocês, que eu ensinei para ele, ela disse assim: amor, deixa eu te falar, eu tô com uma vontade de morar mesmo em uma casa. Ou seja, aquilo que ele sempre quis, agora ela naturalmente quer. Aí eu viro para ele e digo assim: só não vai perder a técnica no último minuto, pelo amor de Deus. Depois de 6 meses aplicando a técnica, ela vai desejar morar na casa, assim como você. E quando ela falar que agora ela está desejando, não joga na cara dela que você está esperando isso há anos. Diz assim: claro, meu amor, que bom, já que você deseja, eu vou fazer isso por você. Só que, vocês estão entendendo, gente? Que o desejo surgiu porque ele contribuiu com o processo de mudança? Ninguém enganou ninguém. A gente apenas entendeu como é que funciona a nossa mente e a gente direcionou a pessoa para uma escolha que ela desconhecia. Para tudo, para tudo. As minhas escolhas vêm dos meus pensamentos. Primeiro eu penso, depois eu entro em ação. No presente eu entro em ação por causa de pensamentos do meu passado ou pensamentos do meu futuro. Se eu quero que alguém faça no presente uma escolha errada, eu preciso mudar os pensamentos que essa pessoa tem do passado e os pensamentos que ela tem do futuro. Um casal, gente, sempre tem aquele que quer se relacionar sexualmente numa intensidade maior e aquele que quer numa intensidade menor. Os dois precisam chegar em um equilíbrio. Nunca é tanto quanto aquele que quer muito e nunca é tão pouco quanto aquele que não quer nada. Só que a gente tem que entrar no equilíbrio. E para entrar nesse equilíbrio, eu preciso ajudar o outro a mudar. Só que a essência do processo de mudança não está no fazer, não está no pensar, está na informação. E a informação, ela entra na nossa mente por meio das experiências que a gente vive. Tem 2 formas de você conduzir a pessoa a viver essa experiência. Antes de falar sobre isso, eu já vou colocar aqui a tela. Quais são as 2 formas de viver experiências? As experiências e ou observações. Lembrando que são as experiências e as observações que produzem o quê? Informações. Existem 2 experiências. Uma que é gradativa e outra que é experiência carregada de forte impacto emocional. Essa técnica que eu vou te ensinar, ela está baseada, fundamentada nas informações produzidas pelas experiências gradativas. Então, ela vai demorar um tempinho, 6 meses, talvez é um tempo suficiente. A de forte impacto emocional, aí você precisa ser um amante radical de pessoas, um coach EVO formado na metodologia EVO, e você consegue levar as pessoas a uma experiência de forte impacto emocional. Mas aí é um curso de 3 finais de semana, 4 dias, aí é outra experiência, tá? Mas para o relacionamento isso aqui é suficiente. Agora, usando essa mesma técnica, eu tive um exemplo de uma menina que tinha seus 38 anos e queria ser mãe e o marido não queria ser pai. Vocês estão entendendo, gente? Uma mulher com 38 anos que quer ser mãe e o marido não quer ser pai, ela já está pesquisando na internet assim, ó, riscos de uma gravidez após os 38 anos.
E quais são os artigos científicos que ela está lendo? Aqueles que falam que o risco é maior ou menor? Maior? Ela está vendo só coisas ruins. Imagine como é que a mente dela está sendo poluída e a pressão emocional que ela está sofrendo pelo fato de ainda não ser mãe e depender de um homem que não quer ser pai. Detalhe, o marido dela já era vasectomizado. Sabe por quê? Por causa das experiências do passado, meus queridos. Vamos lá. Se eu decido fazer uma vasectomia, eu decido no presente fazer a vasectomia, essa escolha do presente, ela é criada com base nas lembranças do passado ou das projeções de futuro. E eu conto por quê. Aos 19 anos, o marido dela, antes de ser marido dela, era pai de 2 filhos com 2 mulheres diferentes. Olha só, 19 anos, engravida 2 mulheres e é pai de 2 filhos. A experiência não foi a melhor. Ele pega a experiência que não foi boa e olha para o futuro e diz: quero ser pai novamente ou não quero ser pai? Não quero. Aí ele faz, aos 20 e poucos anos, vasectomia. A escolha dele de fazer vasectomia foi fundamentada nas experiências do passado. Quando ela casou com ele já disse: eu sou vasectomizado e não quero ser o quê? Pai. Nós estamos em uma mentoria de relacionamento, eu já falei isso para você. Tem muitas mulheres e muitos homens que casam com a outra pessoa acreditando que depois de casar ele vai melhorar. Você que já casou, preciso falar sobre isso? Não preciso, né? Você já entendeu. Já entendeu. Eu nem preciso olhar de lado assim, de rabo de olho, que eu já vi que você olhou. A Miriam e o Eli ali, ó. A Miriam olhou para ele assim, ó. Deu uma olhadinha de rabo de olho e falou assim, ele tem razão. Falou de você, Eli. Resolve essa parada aí. Resolve. Mas você tá no curso é porque você quer mudar. É ou não é? E se ela tá no curso é porque ela quer mudar também. E isso é top. Só que, gente, não acredita na mudança. É por isso que nós estamos em uma mentoria para aqueles que estão disponíveis, o namoro. Namoro é uma fase de teste. Namoro tem que acabar depois do teste. Acaba porque não passou no teste. Acaba porque passou no teste e agora é um casamento. Acaba o namoro porque nunca devia ter começado. Ou acaba porque ele vai para a próxima fase e é um casamento. Mas se não passou no teste, não pode ir para a próxima fase, que é o casamento. Por isso que a gente vai aprender a mudar as outras pessoas. Agora, me veio aqui na mente, Márcio, se eu posso produzir mudança nas pessoas e o meu namorado não mudou, eu posso aplicar meu noivo, nós não casamos ainda. Eu posso aplicar essa técnica nele? Sim, desde que ele tenha um coração ensinável. Lembra que eu já falei isso? Uma das características? Às vezes a pessoa não tem todos os atributos que você colocou naquela tabelinha que eu ensinei você a fazer. Só que se ele não tem todos os atributos, mas tem alguns que são fundamentais, aqueles que a gente não vai relativizar de jeito nenhum e não vai negociar, mas ele tem coração ensinável, a gente pode aplicar a técnica para ajudá-lo a mudar. Mas se a técnica não for suficiente para mudá-lo enquanto ele é um alvo e você ainda está disponível, ele é namorado, por exemplo, não leva para o casamento, não. Mas eu posso usar depois de casado essa técnica? Posso sim. Gente, essa menina chega para mim aos 38 anos, o marido vasectomizado, já casou com ele vasectomizado, ela quer ser mãe, acreditando que quando casar ele ia reverter a vasectomia, já não reverteu e ela está desesperada. Eu disse, vou te ensinar a técnica. E menos de 6 meses depois, ele diz para ela, meu amor, eu quero, eu quero reverter a vasectomia. E é nessa hora que ela diz, claro, meu bem, já que você quer, eu estou aqui pronta para viver com você os seus sonhos. Ela contribuiu, gente, com a mudança dele. Como é que isso aconteceu? Eu vou te explicar agora como é a técnica para você mudar as outras pessoas sem que elas percebam. E esse conteúdo é exclusivo de quem está fazendo a mentoria de relacionamento. Então, vamos juntos? Papel e caneta na mão, mentoria de relacionamento. Vai aprender a mudar a pessoa que você ama, a fazer aquilo que você quer que ela faça, e ela vai desejar fazer, e vocês vão viver felizes o resto da vida, não porque você manipulou, porque manipulação é mudar as pessoas com a mentira, e nós vamos aplicar a persuasão, é mudar as pessoas com a verdade, e você vai ter poder na transformação de quem você ama, e só separa quem não sabe essa técnica. Meu Deus do céu.
É o marido que fez a esposa desejar morar numa casa, é a esposa que fez o marido desejar reverter a vasectomia para ser pai. E você? Você vai contar essa história para mim depois. Pronto? Papel e caneta na mão, bora para a técnica. Oi, gente, deixa eu contar um negócio. Eu tava no Instagram até agora, aí eu cancelei o Instagram. Por quê? Porque bem na técnica, quem não tá na mentoria vai ter que entrar na mentoria. Ah, essa mentoria não é vendida, ela só pode ser conquistada. É ou não é? Vocês conquistaram, a técnica é para vocês. Agora o Instagram foi desligado. Pensa no gostinho que ficou na boca do povo e eu não vou dar esse gostinho para eles. Ah, pelo amor de Deus. E não é sobre vender, é sobre você que conquistou. É ou não é? Agora olha para mim, gente. Olha o quanto que é fácil essa técnica. Se tudo que eu faço vem de um pensamento, e se esse pensamento vem da associação que o meu cérebro faz das informações, se eu quero que alguém pense como eu penso, ele precisa carregar a informação que eu carrego. É só isso. Mas para carregar a informação que eu carrego e ele ainda não carrega, eu tenho que fazer com que ele viva uma experiência que ele ainda não viveu. Entenderam, gente? Só que antes de fazer isso, primeiro item. A parte da fundamentação dessa técnica é a maior. De toda a aula consome mais tempo. A parte de aplicação da técnica é a mais simples de todas. Primeiro passo: identificar as objeções. Então vamos lá. Primeiro, tá, gente? Essa técnica a gente aplica com quem a gente ama. Porque se é uma técnica por meio de uma experiência gradativa, vai demorar um pouquinho? Vai. Então eu não vou sair aplicando com um povo que eu não conheço. Mas eu vou aplicar com aquela pessoa que eu quero. Olha só, eu escolhi essa pessoa para viver comigo. Gente, quando eu casei, eu era orgulhoso, mas tão orgulhoso, que eu achava que tudo que acontecia no casamento, a pessoa errada não era eu. Eu era o cara perfeito. Se a minha esposa soubesse dessa técnica, talvez eu teria mudado antes. Graças a Deus, Deus tinha um propósito no nosso relacionamento que a gente permaneceu casado, mas foi um início de casamento, e eu tô falando de 23 anos de casado, um início aí de uns 15 anos, tá? De muita coisa ruim, gente, mas muito orgulho, mas orgulho que veio de quem? De mim. Então, se você aplicar essa técnica, você primeiro precisa identificar quais são as objeções. Então, qual é a mudança que você quer provocar? É um filho que a pessoa que está casada com você não quer ter? É uma mudança de cidade que a pessoa que está com você não quer? É uma mudança de carreira? É morar em casa ou apartamento? Identifica qual é a mudança que você quer provocar. Identificou qual é a mudança? Primeiro passo. Quais são as objeções? Aí eu vou dar o exemplo do marido que quer morar numa casa e a mulher que quer morar onde? Num apartamento. Quais são as objeções? Ele fez uma listinha de objeções. Ele identificou que a mulher dele não queria morar em uma casa porque ela achava que a casa, o custo era muito alto. Então foi para a listinha dele. O custo de uma casa é muito alto. Ok, gente? Ele também identificou que uma das objeções dela era uma casa, eu vou ser roubada, vai ter assalto, vai ter essas coisas todas. Ele fez a listinha. Cada um de vocês vai fazer a listinha. Quando ele percebeu quais eram as objeções, ele identificou, aí vem o segundo passo. Segundo passo, depois que eu tenho a lista de objeções, eu estou apto a identificar, a definir quais experiências produzirão informações contrárias àquelas que eu uso para criar as minhas objeções. Quais são as informações que eu utilizo para criar objeções de morar em uma casa? O custo é muito alto. Há risco de roubo e assalto.
provavelmente essas objeções estão no passado da pessoa que não quer viver aquilo. Lembra, Lisa Feldman? As escolhas que eu faço no meu presente são escolhidas por mim com base no significado que eu dou para as opções que eu tenho. E esse significado ele é construído a partir das experiências que eu já vivi e das projeções que eu faço das experiências que eu acho que eu vou viver. Essa menina foi criada em um ambiente onde provavelmente ouviu do pai e da mãe que o custo de uma casa é muito caro, ou ela viveu uma experiência de assalto no passado em uma casa. Pronto. Agora eu já sei quais são as objeções, eu já sei quais são as experiências. Qual foi a experiência que esse menino gerou? Ele se aproximou de casais que moravam em casas e que nunca foram assaltados e que ganhavam praticamente o mesmo salário, a mesma renda deles e que eram capazes de pagar as despesas de uma casa. Com o tempo, gente, essa menina foi indo para churrasco na casa dessas pessoas, ela foi indo para jantar na casa dessas pessoas, ela foi celebrar aniversário de alguém na casa dessas pessoas e de forma gradativa ela foi vivendo uma experiência e foi o quê? Vendo, ouvindo e percebeu que pessoas que ganhavam o que eles ganhavam viviam em uma casa, conseguiam pagar os custos da casa e não tinham risco de assalto, porque se protegiam. Pronto, 6 meses depois ela disse, amor, eu estou sentindo um desejo de não mais morar em um apartamento. Eu estou sentindo um desejo de morar em uma casa. Entenderam, gente? E é nessa hora que ele diz, claro, meu amor, você já pensou em que lugar que você quer morar? Eu estou aqui para junto com você, viver os seus sonhos. Hã? Pronto. Segundo exemplo, lembra do menino que não queria engravidar? Desculpa, não queria ser pai? Porque ele tinha uma experiência ruim no passado? Essa menina identificou as objeções. Quais são as objeções? Ter filho me atrapalha, ter filho é ruim, ter filho vai atrapalhar minha vida profissional, vai atrapalhar meus estudos. Por quê? Porque foi o que ele viveu na fase anterior. Mas não porque filho é assim, e sim porque ele teve filhos com duas mulheres diferentes aos 19 anos. Tomou uma decisão de fazer vasectomia. O que ela fez? Identificou as objeções, definiu quais as experiências produzirão informações contrárias. Coloca aí na tela para você não esquecer de copiar, ó. Agora que ela definiu quais são as experiências, ela intencionalmente, ó, conduzir a pessoa a viver essas experiências. Gente, essas experiências podem ser vividas quando você chama a pessoa para quê? Para assistir um filme. Pode ser um filme, pode ser ler um livro, pode ser assistir um vídeo no YouTube, pode ser passear na casa de alguém. A menina descobriu que o marido tinha as objeções para ser pai, por causa das experiências do passado. O que ela fez? Se aproximou de famílias, de casais, fez amizade com eles, que tinham filhos, que o filho não atrapalhou os estudos, que o filho não atrapalhou a vida profissional. Casais onde a família era bem estruturada, ao ponto de celebrarem os filhos, e ele foi vivendo aquilo. E cada experiência, cada passeio, de repente viaja para a praia junto com os outros casais que têm filhos, de repente vai para a casa deles, de repente vai para o cinema com os casais, e os casais que têm filhos deixam os filhos em casa, outras pessoas cuidando, e o menino vai falando, peraí, eles vão para o cinema, eles vão para a praia, as crianças vão junto, eles cresceram profissionalmente. Aquilo vai desconstruindo as experiências anteriores. Com novas informações, ele dá novos significados. Um dia, gente, ele chega para a menina e diz, amor, eu não queria ser pai, e isso para mim era uma certeza até aqui, mas de uns tempos para cá, estou sentindo vontade de reverter a vasectomia e ter mais um filho. O que você acha, meu amor? É nessa hora que a mulher tem que falar o quê? Ô, meu amor, se faz sentido para você e se você acha que vai ser bom, eu quero junto com você viver esse sonho.
Vocês entenderam? É que tem aquela mulher endemoniada que nessa hora fala: eu tô há 10 anos querendo isso, agora que eu tô com quase 40, você vem me pedir isso. Não, gente, pelo amor de Deus, é uma técnica. Tem que ir até o final. Ninguém escolhe algo ruim porque quer o mal. Escolhe algo ruim porque é fruto do significado que ele dá para as escolhas que ele faz com base nas experiências anteriores. Resumo da aula, gente. Não é por força nem por violência. Alguém aceita Jesus porque vê você vivendo uma vida irrepreensível. Quando você vive uma vida irrepreensível na presença de Jesus, as pessoas que te conhecem querem viver a mesma vida que você. Quando você quer que alguém faça a mesma escolha que você, vive uma vida irrepreensível que anula as objeções que as pessoas têm para as escolhas que você faz. E mostre para ela, não só pela sua vida, mas pela vida das pessoas que você se aproximou, das histórias que você vê, nos filmes que vocês assistem, nos livros que vocês leem, a pessoa vai naturalmente mudar o que ela pensa. Será que essa técnica serve para qualquer pessoa? Serve, serve. E eu vou fechar com um exemplo. Um dia eu estava na cidade de Belo Horizonte fazendo uma visita. Eu me lembro que foi uma coisa tão legal que aconteceu na minha vida. Durante a pandemia, eu fiz alguns treinamentos online. E eu tinha tanta dificuldade de fazer online, gente, porque online para mim é poderoso. A gente está vivendo aqui uma experiência online, mas eu gosto é de olhar nos olhos. Eu gosto de estar no presencial. Quem já esteve no presencial comigo sabe como é que é diferente. Aqui é o que a gente tem e está produzindo, está sendo produtivo. Mas quando eu estou no online, gente, para mim, parece que a hora não passa. Eu me arrepio, eu choro. Eu sinto uma energia, um flow totalmente diferente. E aí eu tinha muita vontade de voltar para os presenciais, mas a pandemia não permitia. Aí o que que eu fiz? Eu vendi um curso online e falei assim: as primeiras 200 pessoas vão participar de um sorteio e eu vou sortear das 200 pessoas 10 famílias que vão receber a minha presença na casa deles. E aí eu sorteei, gente, 10 famílias. E uma das famílias era uma família de Belo Horizonte. Eu viajei o Brasil durante 3 semanas para visitar as 10 famílias. Não foram nem 10 famílias, foram 20 famílias. Verdade, 20 famílias. Uma das famílias morava em Belo Horizonte. Eu chego em Belo Horizonte, todas as famílias me recebiam com comida. Pensa no negócio, coisa boa. E cada comida regional, negócio doido. Era muito maluco, assim, muito legal mesmo. Cheguei na família de Belo Horizonte, eles fizeram algumas perguntas, mas eu senti que a pergunta que a menina mais queria fazer era sobre o filho. Ela falou assim: Márcio, eu estou no meu segundo casamento e você está me visitando aqui na casa onde eu estou com meu marido, que é meu segundo casamento. O meu filho é fruto do primeiro casamento. E todas as vezes que o meu filho vai para a casa do pai dele, ele volta me rejeitando, volta resistindo o meu carinho, o meu amor, volta falando mal de mim. E eu descobri que o meu ex-marido está fazendo aquilo que a gente chama na justiça de alienação parental. É esse nome, né, gente? Me ajuda aí, dá um joinha. Falar mal. Falar mal, desconstruir a imagem do pai a ponto da criança odiar o pai, alienação parental da mãe. A alienação parental do pai contra a mãe, o pai falando mal da mãe. E é isso que estava acontecendo. E ela virou para mim e disse: Márcio, eu vou botar ele na justiça, porque não dá. Eu falei: ok, você tem toda a chance de colocar na justiça, você tem toda a liberdade de colocar na justiça. Gente, e se ela provar que o pai faz uma alienação parental, a justiça vai tirar a guarda do pai, vai colocar medida protetiva. Só que eu disse para ela o seguinte: alienação parental é a história que o seu marido conta sobre você e que nesse momento o seu filho está o quê? Acreditando. Agora, vamos pegar tudo que eu falei para você. Se o meu filho acredita na história contada por uma outra pessoa sobre mim, aquela experiência está sendo mais poderosa do que a que ele está vivendo comigo. Eu virei para ela e disse assim: se o seu filho acredita na história contada por uma outra pessoa sobre você, é porque a história que ele está vivendo com você não está sendo a melhor história. Viva ao lado do seu filho uma experiência poderosa. Tenha ao lado dele uma vida irrepreensível, ao ponto
de quando alguém, não importa quem, falar mal de você, a mente dele diga: não pode ser a mamãe. Porque a mamãe não é isso que o papai está falando. Você está percebendo, gente? Que a gente não tem que ficar indo para a justiça o tempo todo para corrigir relacionamento. A gente tem o poder de mostrar para os nossos filhos quem nós somos, vivendo ao lado deles uma vida irrepreensível. Nós temos o poder de conduzir a pessoa que nós escolhemos a estar com a gente a fazer escolhas congruentes com a nossa, vivendo uma vida irrepreensível naquilo que nós escolhemos viver. Quando a mente da pessoa se alimentar das informações certas, ele vai escolher, mesmo sem estar ao seu lado, a coisa certa. Não é por força, nem por violência. Tem um jeito de mudar as pessoas e você aprendeu esse jeito. Identifique quais são as objeções. Produza de maneira leve as experiências. E quando a informação entrar na mente da pessoa do jeito certo, na hora certa, ela vai fazer a escolha que você precisa que ela faça. Você conduz alguém para Jesus desse jeito. Você conduz alguém para mudança de comportamentos. Você conduz alguém para mudança de hábitos. Pessoas que têm comportamentos tóxicos. Não chame o seu marido para um processo de mudança se ele é, por exemplo, narcisista. Ele acredita que ele não precisa mudar. Viva ao lado dele uma experiência contrária daquela que ele viveu na infância, que anula o significado que ele constrói hoje com base da experiência anterior. Aplique tudo isso que eu falei e viva ao lado da pessoa que você escolheu seus melhores dias. E a propósito, você que é casado, depois dessa aula vai lá e dá um beijinho, entendeu? Faz uns negocinhos aí. Faz sexo, povo, faz sexo. Só você que é casado. Você que não é casado, Marcos, aproveita, Marcos, vai com tudo. Você que não é casado, case logo. Beijo no coração, gente. Essa é a nossa quinta aula. Prepara o coração para sexta. E sabe quando é que termina? Nunca. Nunca. Tchau.